vou fazer uma indicação de leitura para você que é estudante de psicologia ou que é psicólogo formado. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre esse livro aqui, A Psicologia na Vida Religiosa e Sacerdotal, por uma formação humana de qualidade. Foi escrito pelo Dr. Ivan Rodrigues, pessoa que eu quero muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre esse livro. Antes, eu preciso, claro, falar sobre o autor, quem escreveu. Quem escreveu esse livro foi o Dr. Ivan Rodrigues. Ivan Rodrigues é mestre em psicologia clínica e da saúde, é especialista em avaliação psicológica, é professor da FAGE, da Faculdade Jesuíta, no curso de especialização em espiritualidade cristã e orientação espiritual. Ele atualmente presta serviços psicológicos com formação humana, né, psicoterapia, avaliação psicológica, para várias dioceses e congregações. O que é diocese, Mateus? Dioceses são territórios que pertencem que são divididos na Igreja Católica. Ou seja, tem a Arquidiocese de Fortaleza, ela tem um território que pega toda a região de Fortaleza e mais um pouco. Aí nós temos Diocese de Sobral, do Crato, Arquidiocese do Rio de Janeiro. Diocese ou arquidiocese são regiões, né? São limitações geográficas. E as congregações, o que é uma congregação? São os diversos movimentos dentro da Igreja Católica. Às vezes a gente pensa que a Igreja Católica é uma grande coisa, né? Mas ela é uma grande mãe, mas dentro da Igreja Católica nós temos congregações. Nós temos os franciscanos, os jesuítas, os beneditinos, os carmelitas. Existem vários tipos de congregações dentro da Igreja Católica, que são vários tipos de formas de vivenciar diferente a espiritualidade e a fé católica. Hoje em dia ele é diretor de RH nas escolas Antares e seu representante no programa de escolas associadas da Unesco. Então ele faz também todo esse trabalho no âmbito da educação. Deixei aqui o perfil do Instagram dele para vocês visitarem o Instagram dele, conhecerem um pouco sobre o trabalho dele. @IvanRSF. Mas vamos falar um pouquinho sobre o livro, tá? A Psicologia na Vida Religiosa e Sacerdotal. Como é que foi escrito esse livro? Esse livro, terminei recentemente a leitura dele e foi claro para mim que esse livro foi fruto de muito estudo, de muita pesquisa e, sobretudo, de experiência. O Dr. Ivan, o autor do livro, ele tem mais de 30 anos de experiência com o serviço da psicologia voltado para a vida religiosa, sobretudo na Igreja Católica. E também eu preciso confessar para vocês um pouco até da minha história, né? Quem me conhece de forma mais profunda sabe que eu já fui seminarista. Olha aqui a foto quando eu era seminarista de batina. Eu já fui seminarista e foi nessa época que eu era seminarista que eu conheci o trabalho do Dr. Ivan. Um trabalho excepcional. Ele presta vários serviços à Arquidiocese de Fortaleza, que era onde eu era seminarista. Eu fui seminarista durante 5 anos, e durante esses 5 anos, né, o Dr. Ivan, ele sempre esteve presente ali no seminário, nas formações, na prestação de serviços, de avaliação psicológica, de psicoterapia. O Dr. Ivan sempre foi muito próximo ao seminário, né, e eu digo 5 anos contando aí, né, o vocacional, propedêutico, 3 anos de filosofia. E eu sempre notei a presença do Dr. Ivan. Aqui é uma foto minha e dele no lançamento do livro. Essa foto já foi mais recente, já não era seminarista. Um fato interessante. O Dr. Ivan, ele já foi religioso também. Ele foi da Companhia de Jesus, ele era jesuíta. Acredito que durante 5 ou 6 anos também. Se eu não estou enganado, são 5 ou 6 anos que ele pertenceu à Companhia de Jesus. Então ele também tem essa experiência da vida religiosa, né, de forma mais pessoal. Ele participou, né, da Companhia de Jesus e depois ele foi para a psicologia.
Assim como eu tenho feito também esse movimento, né? Saí do seminário e fui para psicologia. Como é aí o Dr. Ivan, o Ivan, a partir de agora eu vou parar de chamar de Dr. Ivan. É o costume, gente. Eu tenho um costume muito grande de chamar ele de Dr. Ivan, porque no período que eu estava no seminário, ele era o profissional de psicologia mais próximo da formação dos seminaristas, então eu acabei criando esse hábito de chamá-lo de Dr. Ivan. Mas aqui no vídeo eu vou me esforçar para chamá-lo de Ivan. O professor Ivan, quando ele vai falar sobre a psicologia na vida religiosa e na formação sacerdotal, ele vai falar que a psicologia ela pode se aproximar da formação religiosa e da formação sacerdotal a partir do aconselhamento, das consultas e do suporte, certo? Para os que estão no período de formação, ou seja, para os rapazes que estão se preparando para serem padres ou religiosos, para os missionários, tá? Os missionários católicos, e também para aqueles que formam, aqueles que trabalham na formação desses missionários, dos seminaristas, dos irmãos religiosos. Aqui eu coloquei algumas fotos que representam bem esse povo, né? Coloquei uma turma de seminaristas aqui de Fortaleza, coloquei aqui um sacerdote de uma nova comunidade, coloquei aqui uma irmã que eu acredito que seja missionária, um bispo aqui, um sacerdote. Então, a psicologia ela pode se aproximar dessas pessoas, dessa vida, dessa formação religiosa, a partir do aconselhamento, da consulta, do suporte, tá? E qual é o principal objetivo do professor Ivan nesse livro? Estou com um livro aqui pertinho, mostrar mais uma vez, a psicologia na vida religiosa e sacerdotal. No final, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, o link para você comprar ele. E vou deixar, e no final eu também falo um pouco como é que você faz para adquirir esse livro. Esse livro, o principal objetivo dele é analisar o impacto que a psicologia e o psicólogo têm no suporte ao trabalho de formação humana. Como é que a psicologia ela pode ajudar nesse período da formação humana desses membros da Igreja Católica. E ele faz um recorte no Brasil. Então, assim, a psicologia ela ajuda, né, na preparação desses jovens que estão se preparando para serem padres e também na vida dos religiosos de vida consagrada. Então, esse livro, ele traz aqui para a psicologia, sobretudo a psicologia brasileira, um estudo muito profundo de como é que a psicologia ela pode entrar nesse meio religioso e trazer impactos positivos, tá? Logo de início, o professor Ivan, no livro dele, ele vai falar um pouco sobre o posicionamento. Qual é o posicionamento da Igreja Católica em relação à psicologia? E ele vai mostrar que a Igreja não só ela incentiva, como ela orienta e defende o uso da ciência da psicologia para a formação religiosa e sacerdotal. Então, a Igreja não só aconselha que se usa, como ela defende ela defende o uso da psicologia no meio religioso e, além disso, ela orienta que seja usado. Ela pede que se use. Então, ela pede para que as formações religiosas, as instituições religiosas, elas possam se beneficiar da ciência da psicologia, do conhecimento da psicologia. E aí surge a pergunta, mas quais são os principais serviços que um psicólogo ele pode oferecer para a Igreja Católica? E aí o professor Ivan, ele fala sobre 3 principais serviços que podem ser oferecidos para a Igreja Católica, para as instituições católicas. O primeiro deles é a avaliação psicológica. Essas pessoas que estão começando ali um discernimento vocacional, que estão pedindo ingresso nas instituições religiosas católicas, elas passariam então por um processo de avaliação psicológica. E aí esse serviço ele é feito por meio do psicólogo. Uma outra forma que a psicologia pode contribuir bastante é com a psicoterapia, o acompanhamento dessas pessoas que estão que estão começando e estão já trilhando um caminho dentro da igreja de formação, de missionariedade.
um caminho de fé, de espiritualidade, que essas pessoas possam ser acompanhadas em psicoterapia. E a outra forma que a psicologia pode oferecer serviços à Igreja Católica é por meio da psicoeducação, tá? E aí a psicoeducação de forma geral. No âmbito educativo, então, nós poderíamos pensar que a psicologia ela é adequada tanto no âmbito acadêmico de aulas, tanto quanto cursos, palestras, conhecimento em geral. E aí aqui para dois públicos dentro desse público da Igreja Católica. Tanto para os formandos, aqueles que estão trilhando um caminho de formação, aqueles que estão começando os primeiros passos nessa jornada dentro das congregações ou para a formação de seminaristas nos seminários, quanto para os formadores. Então a psicologia ela ajudaria tanto aqueles que estão começando esse caminho, quanto aqueles que são responsáveis por esse caminho formativo, certo? Então ela ajudaria tanto os formandos quanto os formadores. Dessa forma a psicologia e aí são esses os serviços principais aí que o psicólogo pode oferecer para a instituição católica, para a Igreja Católica, certo? Avaliação psicológica, psicoterapia e psicoeducação em geral. Sobretudo nesse âmbito da vida religiosa, tá? A vida religiosa, a vida consagrada e o sacerdócio, né? A formação de padres. E aí, para os formadores, ele aponta que seria muito interessante trabalhar um processo, uma assessoria psicológica para os formadores. E aí seria toda aquela capacitação teórica, né? Capacitar esses formadores para que eles possam bem conduzir os seus formandos. Ele apresenta também algo que eu achei muito interessante, tá? É a realidade das instituições religiosas no Brasil. Dr. Ivan, como ele tem muito tempo de experiência e ele tem muito contato nessa área, ele viaja o Brasil todo para falar sobre isso, ele dá muitos simpósios, muitos congressos, e agora ele lança esse livro. Ele conhece bem as realidades religiosas do Brasil, né? E aí ele mostra para nós quais são as ações que são feitas, que já são feitas nesse sentido da psicologia na vida religiosa. Ele mostra todos os acertos, as coisas que foram bem feitas nesse sentido, todos os acertos que a igreja tem feito em relação à psicologia e em relação à vida religiosa, e a vida religiosa e a psicologia, essa mútua ajuda. E ele fala também das dificuldades. As dificuldades que é trazer a ciência da psicologia para a dimensão religiosa. E eu quero que você entenda uma coisa, você que é estudante e psicólogo. Não é uma psicologia católica, não. É a psicologia, ciência, contribuindo para uma boa vivência de uma espiritualidade, para uma boa vivência de uma religiosidade, um discernimento pessoal de vida. Entenda? Não se trata de uma psicologia católica. A psicologia, enquanto ciência, colabora para uma boa vivência das práticas de religiosidade e de espiritualidade. Ele vai trazer também todos os impactos positivos. Ele vai mostrar isso com muita clareza, quais são os impactos positivos que a psicologia ela proporciona nesse contexto religioso. E aí eu percebi também durante a leitura os pontos de solução, tá? Que a psicologia ela traz para a dimensão religiosa. A psicologia, e eu numerei aqui os 3 pontos de solução. O primeiro ponto deles é um discernimento mais assertivo, uma escolha do formando condizente com uma realização pessoal. Aqueles que estão dando os primeiros passos, que estão ali no vocacional, ou no postulantado, ou que são seminaristas propedêuticos, ou que são recém-chegados a essa dimensão religiosa, esse discernimento religioso, conseguir já nos primeiros anos fazer um bom discernimento, um discernimento mais assertivo dessa realidade, dessa escolha. Um discernimento de perceber que será que essa escolha que eu estou fazendo é condizente com uma realização pessoal?
com aquilo que eu sou, com a minha história, e alinhar essas coisas para fazer um discernimento assertivo. Então a psicologia, ela ajuda muito, ela é uma solução magnífica para essa dimensão. O segundo ponto, então, é a igreja se torna melhor e oferece uma maior qualidade e tem resultados mais satisfatórios nas comunidades, nos locais que ela está inserida. Veja só, se a liderança, se os sacerdotes, se os seminaristas, se os missionários, eles forem impactados de forma positiva pela psicologia, por uma boa avaliação psicológica, por um bom caminho de psicoterapia, por um bom conhecimento teórico sobre o ser humano, sobre a psique, sobre a psicologia, essas pessoas que vão estar à frente nas comunidades religiosas, nos locais onde a igreja se encontra, eles vão entregar o melhor deles para aquelas pessoas. Eles vão conseguir ser bons padres, bons missionários, bons seminaristas, bons católicos. Eles vão conseguir entregar aquilo que há de melhor, porque eles estão bem resolvidos. E eu acredito muito nisso, de que uma pessoa resolvida, ela tem um relacionamento interpessoal muito positivo com as pessoas. Já quando você pega uma pessoa que é mal resolvida da sua história de vida, ela é mal resolvida com alguns pontos, essa pessoa comumente tem muitas relações interpessoais interferidas, complicadas, sabe? Tem problemas mesmo de relacionamento interpessoal. E a gente sabe, quando a gente fala de comunidade religiosa, de igreja, nós estamos falando sobretudo desse contato. Não só da pessoa com Deus, mas das pessoas, sobretudo dos líderes, com as outras pessoas também. E aí a psicologia, ele apresenta a psicologia como um ponto muito positivo nesse sentido. Porque o sujeito vai se trabalhar por meio da ciência da psicologia, vão ser trabalhados todos aqueles pontos com a história pessoal de vida dele, vai ser feita uma boa avaliação psicológica, ele vai tomar posse da história dele, de quem ele é, dos pontos positivos, vai ter consciência do que precisa ser trabalhado nele, e dessa forma ele vai oferecer uma experiência muito melhor nessas comunidades, nesses locais onde ele está trabalhando enquanto religioso. O terceiro ponto é aumentar a divulgação para que os profissionais de psicologia possam se preparar melhor com o intuito de disponibilizar o serviço com qualidade para esse público específico. Gente, quem está aí nos consultórios atendendo sabe que, pelo menos no Brasil, grande parte dos pacientes, das pessoas que buscam terapia, são pessoas que têm vivência de espiritualidade. E muitas católicas. E uma parte muito maior cristã. Então, se o psicólogo ele tem essa preparação de saber trabalhar essa dimensão da espiritualidade, da religiosidade, não de uma psicologia cristã, católica, não, a psicologia enquanto ciência, mas que acolhe essas experiências e essas vivências que o sujeito traz. E, sobretudo, quando esse sujeito ele é um membro religioso, como uma freira, um sacerdote, um seminarista, um missionário. Então, o profissional de psicologia, esse livro aqui, ele traz essa solução de aumentar a necessidade de uma boa preparação, que os psicólogos se preparem bem para atender esse público. Porque esse público ele precisa de formação. Esse público ele precisa da ciência da psicologia. E a ciência da psicologia pode contribuir de uma forma assim enorme, enorme. Não dá nem para calcular quanto a psicologia pode contribuir, sabe? Para a dimensão da fé, para a dimensão da espiritualidade. E aí a gente surge então um outro ponto, que é a percepção da religião, da espiritualidade e a ciência da psicologia. Que a ciência da psicologia
ela não pode ser negligente quanto a essa espiritualidade, essa religião daquele que está ali na sua frente. E aí surge uma necessidade, e aí esse livro traz muito esse questionamento, assim, essa reflexão da necessidade que nós temos de um maior investimento das graduações em psicologia, de proporcionar aos estudantes e aos formandos conteúdos relacionados à psicologia da experiência religiosa, à psicologia da religião, à psicologia da espiritualidade, para que aquele profissional, para que aquele psicólogo, ele possa ter um bom manejo depois na clínica ou nos serviços sociais que ele prestar à sociedade, de saber manejar bem esse fator na vida da pessoa humana. E esse livro, ele amplifica, certo? Ele traz uma amplificação muito grande da ciência da psicologia para o espaço das instituições religiosas. Quisera Deus que todos os padres, todos os formadores, tá? Todas as instituições religiosas, as congregações, as novas comunidades pudessem ter contato com essa obra aqui e pudessem ler esse livro para que a psicologia pudesse seguir aquilo que a própria Igreja Católica no Concílio Vaticano II orienta, que é o bom uso da ciência da psicologia na prática da religiosidade, da espiritualidade, da sua fé. Então a psicologia, ela pode contribuir muito, muito nos seminários, nas casas de formação, nas novas comunidades. A psicologia tem um potencial de contribuição muito grande, e não só contribuir do ponto de vista do conhecimento, mas contribuir do ponto de vista das pessoas tomarem posse de quem elas são e, sabendo e se conhecendo, possam tomar com melhor proporção e de uma forma muito mais positiva a vocação que essa pessoa escolheu. Falar um pouco sobre o autor, né? Apesar de eu já ter falado para vocês um pouco sobre ele. Esse aqui é o Dr. Ivan Rodrigues. O Ivan Rodrigues, ele oferece esse serviço de avaliação psicológica e psicoterapia para instituições religiosas há quase 40 anos. Certo? É um profissional que já tem muito tempo, tem toda uma vida dedicada a isso. É um profissional muito capacitado, esse profissional que escreve esse livro. É óbvio que eu não ia trazer um livro que não fosse bom, não ia indicar um livro que fosse ruim para vocês, jamais. A minha intenção é indicar o que há de melhor. E por conhecer o trabalho do Dr. Ivan, por ter lido o seu livro, por estar assim inserido e ter visto tudo aquilo, eu posso dizer para vocês sem nenhuma dúvida, vale a pena ler esse livro, vale a pena se aprofundar, sabe? E esse livro, ele traz um gostinho de quero mais, como eu quero mais, como eu quero aprender mais sobre isso, como aperfeiçoar-se mais nesse tema da psicologia na vida religiosa e sacerdotal. E o Dr. Ivan é uma pessoa sensacional, quem conhece o Dr. Ivan sabe da pessoa que ele é. Enfim, uma pessoa que não tem igual. E o livro, esse livro do Dr. Ivan, ele oferece para quem tem interesse em pesquisar psicologia da religião, a psicologia inserida dentro desse âmbito religioso. O livro do Dr. Ivan, ele oferece uma riqueza de referências muito grande. Vocês sabem que para trabalhar a fé, a espiritualidade, a religião e a psicologia não é fácil. Não é um trabalho fácil. E a gente, infelizmente, ainda tem muito pouco material para se estudar sobre isso. E o Dr. Ivan, além dele oferecer um material sobre isso, ele oferece ótimas referências. Ele oferece uma vasta lista de livros, de artigos, de estudos que ele fez sobre essa temática, e ele dá tudo isso no livro dele. Então tem muita referência lá, que você que tem interesse de se aprofundar nessa área da psicologia, vai ter a oportunidade de ter um referencial bibliográfico muito rico. Aqui eu tirei um print, né, da venda do livro. Essa aqui é a capa do livro dele, esse aqui é o título. Interessante que esse livro aqui, ele ficou muito bem ranqueado durante o lançamento, durante mais de mês. O livro ficou assim entre os 10 livros mais vendidos quando se fala de psicologia e religião, tá?
Eu deixei o QR Code aqui também, para que você possa escanear. Você pode pegar o seu aparelho telefônico, escanear esse QR Code e você já vai abrir direto no site para a compra do livro. A essência dessa obra, meu povo, ela é assim, sem igual. Ela é mostrar como é que a psicologia, como é que essa ciência, ela pode contribuir de forma positiva para a formação de novos padres, para a formação dos padres que já têm mais tempo, para os religiosos e para os missionários, e também, ouso dizer, para a vida laical, para os leigos, para que eles possam assumir de fato ali a missão, né? A missão como leigos. Então, que você escaneie o QR Code, compre o livro, vale a pena, leia esse livro, vale muito a pena, e siga o Dr. Ivan, tá? Deixa eu abrir de novo aqui o Instagram dele, mostrar aqui para vocês o perfil no Instagram dele. Acompanhe o Dr. Ivan nas redes sociais, ele sempre está divulgando lá onde é que ele vai dar palestra, ele sempre está divulgando novidades sobre esse tema da psicologia e da religião. É um profissional que se dedica bastante nisso. Ele também é especialista em avaliação psicológica. Ele tem um conhecimento sobre avaliação terapêutica sem igual mesmo, assim, muito rico. É uma riqueza muito grande poder acompanhar esse profissional nas redes sociais. Então você que é estudante de psicologia e que é psicólogo formado, não deixe de acompanhar o trabalho do Dr. Ivan, é um trabalho muito rico. Você que atende padres, que atende freiras, também o Dr. Ivan ele oferece um serviço de supervisão para quem atende esses profissionais, focado nisso. O Dr. Ivan tem uma ampla experiência na clínica, né, muito tempo, são anos de atuação na clínica, e eu tenho certeza que ele vai poder ajudar vocês aí de uma forma muito positiva. É isso, gente. Foi um prazer gravar esse vídeo aqui, foi um prazer muito grande. Tanto por poder indicar uma obra muito rica, tanto por poder falar do trabalho desse colega, do Ivan Rodrigues, que passou pela minha história de vida, que que me ajudou muito a descobrir quem eu sou, a tomar boas escolhas assertivas vocacionais. Então foi uma alegria. E se por acaso se o Dr. Ivan, se o professor Ivan assistir esse vídeo aqui, quero mandar um abraço para você. Saiba que o que eu puder ajudar, eu estou sempre aqui. E foi uma alegria, de verdade. Leia o seu livro, é um prazer sem igual poder ter feito esse trabalho aqui, tá? E para vocês, gente, fica a recomendação do livro. Todo sábado eu vou trazer um livro aqui, uma recomendação de leitura de psicologia. Uma vez ou outra eu trago algum livro que não seja de psicologia, mas que possa contribuir a nós, como estudantes de psicologia e psicólogos. Mas eu sempre vou aos sábados trazer recomendações de leitura para vocês. Essa foi a minha recomendação de hoje. Um grande abraço, fica com Deus.